A seguir, apresentaremos o vídeo Perversão, estudo sobre patologias, desenvolvido para o 5º semestre de Psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André, para a disciplina Teoria e Técnica Psicanalítica, História e Vínculo Terapêutico, ministrada pelo professor Dr. Cássio Ricardo Fares Riedo. Vídeo elaborado por Aline Mila, Daniele de Souza, Iracema Massaioli, Karen Tognoli e Rosiane do Amaral. Perversão. A etimologia da palavra perversão resulta de per mais vertere, que quer dizer por as avessas, desviar, o que designa o ato do sujeito perturbar a ordem ou o estado natural das coisas. Introdução. Segundo Zimmermann, o tema perversão é controverso e polêmico, porque além da conceituação clássica de que se refere a um transtorno que desvia os fins da sexualidade normal, ele também implica na atualidade questões morais, éticas, ideológicas e jurídicas. Sendo assim, para entender o que significa perversão, é importante compreender o contexto em que Freud propôs os chamados hábitos sexuais atípicos, conhecidos como parafilias. Para Zimmermann, é nesse contexto que Freud vai tecer suas ideias sobre os desvios sexuais ou perversões, tais como fetichismo, masoquismo, sadismo, narcisismo, voyeurismo, pedofilia, entre outros, como forma de discutir a dinâmica, o direcionamento e fixação da libido. Agora, algumas contribuições de Christian Dunker acerca do tema perversão. Então, a perversão é uma estrutura clínica. Entendo que ela é uma estrutura clínica num sentido um pouco diverso da diferença que existe entre psicose e neurose. A gente poderia dizer e acompanhar o Freud com a ideia de que a perversão é negativo da neurose. Ou seja, aquilo que a neurose, de certa forma, suprime para se constituir enquanto neurose. Foi nesse sentido que ele foi estudar as diferentes perversões descritas à época por Krafft Ebing e observar que a sexualidade humana ela é curiosamente assim plástica, ela compreende inúmeros desvios. O sujeito se fixa naquilo, não é que aquilo é uma parte do processo, mas ele se contenta com aquilo, mais ou menos assim, olha, eu gozo com botas e eu tenho que aguentar uma mulher que vem junto com as botas, ou um homem que vem junto com as botas. E o sujeito ele substitui, né, a satisfação por aquele objeto que é então chamado de fetiche. Elizabeth Aldinesco descreve como são pessoas que sofrem muito em função dessa diversidade, né, na sua prática sexual, como não são reconhecidas, como são patologizadas, como são assim tomadas como elementos malditos, que são expulsos, que são punidos e assim por diante. Né? Então, vamos dizer assim, essa é uma primeira classe dos perversos, aqueles que se fixam ou que se exageram o modo de satisfação. Há um segundo grupo, que também foi estudado por Freud em 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, que diz respeito àqueles que tomam um atalho, né? Aqueles que deslocam, ou que invertem, ou que dissociam meios e fins. Né? Então aqui a gente teria aquelas pessoas que se satisfazem com plantas ou com animais. Para o Freud, pessoas do mesmo sexo, porque isso estava lá nos tratados da perversão daquela época. E aquela que fugiria, assim, do encontro genital. Ele não está orientado para o encontro genital, ele está fora, ele então é chamado de perverso. Mas aí num sentido mais genérico e não só do fetichista. Né? Ele nega a norma sexual, mas não necessariamente a norma jurídica. E isso que a gente vai encontrar nesse terceiro tipo que você pergunta, então, né, da psicopatia. Ou da personalidade antissocial, ou dos transtornos de conduta, que são aqueles que, dentro da perversão,
se orientam para um gozo com a transgressão, um gozo com a humilhação do outro, um gozo com a destruição, vamos dizer assim, do caráter mais geral da lei. Porque nesses casos o que acontece é uma identificação do sujeito como aquele que é o autor da lei. A lei não está aí para me submeter, a lei está aí para me servir. A lei é um instrumento de gozo. Então, nesses casos, a gente tem então o masoquismo, aquela que gosta de sentir dor e precisa disso, e o sadismo, que é talvez a forma de perversão mais associável com a psicopatia. Porque nesse caso, né, o sujeito vai gozar de produzir angústia no outro, vai gozar de dividir o outro. É o que a gente tem, então, os Jogos Mortais, em tantos personagens que, assim, se divertem com a aflição alheia. O processo que funciona aí está baseado, então, no reconhecimento da castração, mas da imputação da castração ao outro. Né? Então, o outro é castrado e eu sou o objeto que tampona essa castração, eu me identifico, então, como fetiche, que tampona essa falta, que sutura a divisão subjetiva. Apresentação do mapa mental do conceito perversão. Realizamos nosso mapa mental sobre perversão. Usamos de referência o livro do Zimmermann, capítulo 23. Nosso ponto central é a perversão, começando com a estrutura de personalidade, que são 3: neurose, sintomas, psicose, alucinações e a perversão, que vamos abordar o sadismo, masoquismo e o feitiço. A conceituação envolve questões morais, éticas, ideológicas, sociais e jurídicas, transtornos, fetiche, dissociação e a perversão, que é diferente de perversidade. Os aspectos clínicos das perversões, dificilmente os pacientes procuram tratamento. São pacientes egocintônicos e que têm compulsão pela repetição da prática perversa. A estrutura perversa compõe o complexo de Édipo, narcisismo e o perverso polimorfa. A psicopatia envolve conduta antissocial e egocicônica, ausência de culpa e dificuldade de aceitar posição depressiva. Esse é o nosso mapa mental sobre perversão. Alguns comportamentos chamados perversões só são considerados patológicos quando causam sofrimento social, profissional ou nas relações interpessoais dos envolvidos. Entre eles estão exibicionismo, fetichismo, necrofilia, zoofilia, voyeurismo, sadismo, masoquismo, entre outros. O perverso não se submete aos intervalos e às cadências do tempo, visto ser um verdadeiro capitalista do gozo. Helsinger, 1996, página 18. Assim, passa a recusar também o tempo, como se pudesse pará-lo, eternizando dessa forma o gozo. Nesse sentido, afirma Helsinger, o perverso, ao não aceitar os intervalos do gozo e os limites de sua cadência, passa a impor um frenesi ininterrupto às experiências do gozar, por onde se oporia a castração. Por este viés, a temporalidade seria transmutada no seu ser. Enfim, na perversão existiria uma subversão contínua da ordem do tempo. Ora, isso indica que a temporalidade na perversão é peculiar, conforme Helsinger chama a atenção. Neste ponto, cabe trazer uma comparação entre perversão e neurose. Enquanto o obsessivo posterga, adia, empurra o tempo para depois, e o histérico, ante seu infantilismo, antecipa, o perverso está sempre na hora certa, gozando, com certeza, o tempo todo e se garantindo contra o tempo via gozo. Ibid, página 30. Portanto, o perverso idealiza a pulsão por seu movimento frenético e compulsivo, gozando do outro que só perde por esperar. Pode-se observar que o gozo toma essa característica na literatura libertina sadiana. Nela, a vítima resiste, mostrando-se indestrutível, como se pudesse suportar a dor eternamente. Lacan, 1995, página 316.
O perverso trabalha intensamente em prol do gozo, como um burro de carga, Lacan, 1995, e consequentemente gasta toda a sua energia evitando o surgimento do desejo, justamente com o propósito de se precaver contra desagradáveis surpresas que poderiam suscitar angústia, como explica Ruth. Para obter esse efeito, que a angústia não sobrevenha, o perverso tem um enorme trabalho. A sua atividade em prol da recusa, surgindo nas várias formas de sedução, controle, etc. É frequentemente interpretada como efeito de um compromisso com o desejo. Ironicamente, é o inverso. É o esforço defensivo contra o desejar, que promove a incessante atividade. O perverso trabalha para não desejar, já que o desejo remete para a angústia da castração, da qual todo o seu esforço é para se evadir. Rude, 1999, páginas 6 e 7. O cinema retratou o tema perversão no filme A Bela da Tarde, do qual veremos algumas cenas. Ça suffit comme ça. Elle est à vous maintenant. Père, je t'aime. Allez-y. À quoi penses-tu, Séverine? A história é simples, mas insinuante. Resumindo, uma mulher que, mesmo amando seu marido, se sente um pouco abandonada e por isso tediosa, acaba se prostituindo num bordel parisiense durante suas tardes desocupadas. Si vous vous appeliez Belle de jour, Belle de jour? comme vous ne venez que l'après-midi, Oui, si vous voulez. vous avez l'air un peu nerveuse. Détendez-vous. Vous serez sortie à 5 heures, ne vous inquiétez pas. Vous avez quelqu'un qui vous attend? Un petit ami? Un petit mari? Oh, ne croyez pas que je vous pousse aux confidences. Embrassez-moi. Ta femme va bien? Très bien, merci. Où est-elle? Là, à côté. Tu veux lui dire bonjour? Avec plaisir. Comment ça va, petite ordure? Alors, tu vas bien, espèce de traînée? Vieille roulure. Fumier, Allumez! pur infime. Foufiasse! Pierre! Pierre, je t'en supplie, arrête, je t'aime, Pierre! Agradecemos a todos pela audiência.